Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente correndo atrás, procurando soluções. E hoje transmitindo, além do canal 3 da NET TV, também pelas maiores fanpages de Guarulhos. Estamos transmitindo pelo jornal Guarulhos Hoje. São mais de 218 mil seguidores nessa fanpage aí do nosso amigo Luciano Maciel. Estamos também, viu, Serginho, na fanpage do Guarulhos Web. São mais de 78 mil seguidores. Estamos na página da fanpage da TV Guarulhos, na minha página pessoal e nessa página aí que é o Tribuna Livre Guarulhos, que é a página do programa. Curta e compartilhe, porque é muito importante você estar conosco. Estamos também no site da TV Guarulhos, www.tvguarulhos3.com.br. Bom, para saber o que acontece em Guarulhos, é melhor você acessar o Guarulhos Web, www.guarulhosweb.com.br. Já nos acompanhando aqui o Rona Frangão, o Serginho falou que vai nos levar lá, eu não sei onde fica, o Boteco do Rona Frangão, né? Mas nós vamos lá, sim, me disseram que é muito chique. Nos acompanhando também Pedro Zanotti Filho, amanhã Pedro Zanotti aqui falando sobre saúde, viu? Imperdível. Amanhã Pedro Zanotti, que é o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. Quero falar da ACE Guarulhos, ela, olha, está fazendo um belíssimo trabalho para você que tem negócio ou indústria aqui na cidade de Guarulhos, você que é comerciante, industrial. Lá tem soluções em telefonia, clube de desconto, certificado digital e uma gama de produtos desenvolvidos especialmente para você. Vai lá conhecer, vai lá conversar com o presidente William Panek. Também agora acompanhando ao seu Júnior lá da região do Tabuão. Obrigado aí pela audiência de vocês, viu? O meu amigo Lucas, nós temos também aí uma informação importante da Guarupaz. Isso, Guarupaz já está de volta a partir desse 1º de agosto, e você já pode fazer sua recarga normalmente, viu? Você que é estudante, eles fizeram uma pausa, mas estão de volta aí fazendo a recarga normal. Vá lá e faça essa sua recarga, você que é estudante. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Meu amigo Lucas, temos aniversariantes hoje? Temos, vamos ver quem está fazendo aniversário. Olá, confira agora os aniversariantes desta quarta-feira, dia 8 de agosto. Cantamos parabéns para Brian Veloz, Daniel Lima, o ex-vereador Joel Bonfim, Marta Siqueira e Rodolfo Machado. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Olha, eu quero mandar um abraço especial aí pro Joel Bonfim, meu amigo de muitos anos, viu? Desde quando eu estava no início, viu? Era Joel Bom Início, agora já é Joel Bonfim. E também para o meu amigo muito especial, o Rodolfo Machado. Além do Veloz e também de todos, né? Um prazer muito grande ter você com meus amigos. Hoje, Serginho, nós temos o prazer... Olha, é um assunto muito interessante, eu não entendo nada, por isso que é bom trazer esses convidados, viu, Lucas? Para nós compreendermos um pouquinho sobre assuntos que não dominamos. Ela é a Rosimeire Lopes, ela que é psicóloga e trabalha com transtorno infantis. É um negócio um tanto quanto complicado. Primeiro vamos conhecer a Rosimeire. Boa noite, Rosimeire. Boa noite. Prazer tê-la aqui. Muito prazer. Eu me sinto honrada. Olha, a honra é toda nossa. Obrigada. Aqui. Discutir um assunto, parece que pouco a pouco o ser humano ele vai evoluindo. E não que ele vá tendo mais problema, mas ele vai descobrindo problemas que ele tinha e não sabia que tinha, e procurando soluções. A sua profissão, de uma certa forma, ela vem evoluindo muito rapidamente, não, Rosimeire? As necessidades, elas
se tornam mais presentes. E à medida que nós nos tornamos mais esclarecidos, as nossas necessidades ficam claras e, obviamente, nós buscamos ajuda. Os transtornos psicológicos infantis têm crescido até porque nós conseguimos identificá-los, né? Porque uma coisa é o meu filho é agitado na escola, né? Então, o que de fato é essa agitação? O que ele não consegue aprender. O que é isso? Falta né? de atenção. Não tem atenção. Então, isso precisa ser identificado, feito de fato um diagnóstico e tratado com profissionais que sejam especialistas da área. Então, essa é a necessidade. Nos acompanhando, Valdelice Santana, falar boa noite, estou assistindo aqui de Cumbica, estava sentindo falta. Seja sempre bem-vinda, Valdelice. Ricardo Nascimento nos acompanhando também. Eu vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando, viu, Lucas, para compartilhar, porque tem muita gente aqui nos acompanhando e é sempre bom compartilhar para que esse espaço fique cada vez mais democrático. A Eliana Lima, a Maria do Carmo, o Santos Silva, Rita Barbosa, Maziquina, nos acompanhando, Rosângela, um monte de gente nos acompanhando aqui. Eu vou pedir para vocês também compartilharem. O pessoal ainda confunde muito a profissão do psicólogo com qualquer outro psiquiatra. E se confunde, e qual é a diferença? Que eu também não sei. Então, nós psicólogos cuidamos mais voltados à área comportamental. Não que o psiquiatra não acompanhe, o psiquiatra trata a área comportamental, mas a diferença está que o psiquiatra medica, nós não medicamos o paciente. O psiquiatra também faz avaliação comportamental, avaliação do que o paciente tem até para poder medicar, senão não valeria a pena. Na verdade, o trabalho do psicólogo e do psiquiatra é um conjunto. Nós não podemos trabalhar, eu não trabalho sozinha. Existe todo um trabalho multidisciplinar, inclusive o envolvimento da família. Nós não podemos atender uma criança que tem um déficit de atenção ou algum outro distúrbio que não tenha a adesão familiar ao tratamento. Existe a rejeição da própria família? Então, hoje as pessoas estão procurando mais por conta do esclarecimento, a psicologia está sendo divulgada, a saúde muito mais evidenciada. Então, existe uma procura maior, mas ainda existe. Quando é feito um diagnóstico que a família não aceita, ainda há resistência ao tratamento, sim. É bastante complicado. Sim. E aí você também tem que ter o jeito para explicar, para dar notícia para a mãe que a criança tem algum problema? Quando nós... Os nomes assustam? Sim. Assustam, né? Quando o diagnóstico é mais severo, é óbvio que as famílias entram num processo de angústia, de sofrimento intenso, né? Então, uma coisa é eu falar que o seu filho tem uma ansiedade, que é uma ansiedade que pode ser tratado no consultório, que você no dia a dia, o professor aderindo também ao tratamento, todos nós, isso traz uma relação melhor. Outra coisa é eu falar, olha, o seu filho tem um transtorno de ansiedade, o seu filho é fóbico, o seu filho tem um transtorno obsessivo compulsivo. Então, são determinados termos, determinados nomes que as pessoas, por não conhecer, assustam. Mas uma coisa que eu quero evidenciar é que todos esses transtornos, todos esses quadros têm tratamento. E onde não é para se assustar também. Não, não. Ele tem que começar desde a infância, porque se não tratado na adolescência, pior e na vida adulta também. Então, os quadros têm que ser tratados, se eu vejo, eu percebo na infância, isso tem que ser tratado ao longo da vida.
Hoje, quais são, existem algumas doenças assim mais comuns, seja devido à grande formação que a criança acaba recebendo, hoje as crianças vão mais cedo para a escola, né? Aí até por conta dos pais trabalharem, por conta de ter internet, muita informação e às vezes até informação a mais. Eu costumo dizer que minha neta consegue montar um quebra-cabeça, Sérgio, com 4 anos, que eu jamais conseguiria com 4 anos. E ela consegue montar numa rapidez incrível. Isso acaba também não tendo consequências na criança. Quais são as doenças mais comuns agora? E se existem doenças mais comuns devido a esse excesso de informação, doutora? Então, hoje os transtornos de ansiedade só perde para o TDAH, né? O que seria o TDAH? Que é o transtorno de ansiedade e hiperatividade, que pode ter transtornos de humor ligados. No TDAH é aquela criança que tem muita dificuldade de concentração, a criança não consegue estar parada na escola, ela não consegue ter atenção de fato, ela até prejudica o processo do controle na própria sala de aula. Então, o transtorno de ansiedade, ele é muito comum. A ansiedade é óbvio, à medida que nós, quanto pessoas, temos maiores informações, então, a minha filha tem 6 anos, ela também sabe ler e já escreve. E muitas coisas me corrigem, quebra-cabeça, eles têm acesso ao celular, e isso muitas vezes tira, e uma das outras dificuldades que as pessoas estão tendo atualmente é de relacionamento social, porque elas estão tão concentradas em televisão, no celular, em grandes aspectos da mídia, que elas acabam deixando de ter relacionamento social. E nós precisamos ter uma atenção muito séria com esses comportamentos. Olha que informação importante aqui trazida pela doutora. Eu estou agradecendo a todos aqui que estão nos acompanhando. Muita gente, inclusive o assessor de imprensa do PDT, o Tiago está nos acompanhando. E ele fez uma pergunta mais ou menos parecida com a minha aqui, ó. Ele estava querendo... Espera um pouquinho só. Ricardo Nascimento, parabéns, Roberto, Rosimeire Lopes. É o Ricardo Nascimento, está nos acompanhando aqui. Obrigada. Paulo Roberto Formato. Roberto, você já vi aqui no Macedo. Opa, já viu que no Macedo aqui? Me passa as informações corretas aqui para eu falar com a doutora. A senhora já tem... Há quanto tempo só tem um consultório? Como é que funciona para... Hoje em dia... Temos mais acesso, porque antigamente se falava que esse tipo de consulta era muito caro. Como é que está isso hoje? Já mudou isso também, doutora? O acesso à psicologia, à psiquiatria, acesso aos profissionais e psicopedagogos, que também são muito importantes, o acesso é maior. Eu sou psicóloga há 33 anos, aqui em Guarulhos, atuo, já fui para fora, voltei para Guarulhos de volta e tenho um consultório que é meu, atuo em outra empresa, mas o meu consultório tem em torno de 3 anos, mais ou menos, atuo junto com um psiquiatra, tenho psicopedagogo, então é uma equipe multidisciplinar, o acesso é maior. As empresas de saúde ainda, hoje, é muito mais acessível o serviço da psicologia, da psicopedagogia, alguns casos, mas... Eles ainda limitam o número de consultas, doutora, esses convênios? Não, Antigamente eles limitavam. Assim, dependendo muito do diagnóstico, é óbvio... tem limites e o próprio paciente começa a ter o seu tratamento e aí ele vai ter alta ou ele vai ter um acompanhamento que não seja tão diário ou semanal ou mensal. Mas o acesso ele é muito mais amplo, as consultas não são baratas, né, para a população de modo geral,
mas o acesso é maior. Celso Santos, boa noite, Roberto. Boa noite, doutora Rosimeire. Um abraço a todos do Celso aqui do Vila Carmela, nos acompanhando lá do outro lado da cidade. Ao seu Júnior, tamo junto, boa noite. Rona Frangão, tá dando até o endereço, viu, Serginho? Rua Dona Tecla, 77, em frente ao Shopping Maio. Nós vamos passar lá e o Serginho vai pagar a conta. Sidney Gonçalves, diretor da Câmara Municipal, nos acompanhando aqui. Muito obrigado. O Elton, nosso amigo. O Tiago de França, ele que é assessor de imprensa ali do PDT Guarulhos, ele fez uma pergunta parecida com a minha, doutora. Gostaria de saber da doutora como ele, que como coordenador pedagógico, ele observou a crescente doenças psicológicas, ansiedade, pânico e depressão. Isso tem ligação, como diz o doutor Augusto Cury, com as facilidades da modernidade? Tem muito por conta dessas facilidades. Mas eu acho, Tiago, que tem um outro aspecto que eu também acho muito importante. Como as famílias estão construídas. Eu acho que nós nos lembramos sempre, né, agora é Dia dos Pais, domingo, né, parabenizando os pais já, nós já pensamos como que é. Esses pais vão comemorar juntos, estão separados. Então, nesse processo todo, para a criança, o processo de separação dos pais, dos conflitos familiares, a falta de comunicação desse pai, dessa escuta desses pais com essa criança, também dificulta. A criança hoje acessa a internet, fica no WhatsApp, no Face ou em outros jogos, tamanhos, e não tem o tempo de ter uma conversa com a família. Então, o relacionamento do pai, o pai chega do trabalho, não vai mais, não janta junto, porque o filho janta num quarto, né? Ou o pai vai para dentro do quarto também e lá está teclando. Enfim, a estrutura familiar faz uma crescente nesse processo de ansiedade, de fobias. A insegurança da criança tem crescido muito e aumento. E aí, vocês na escola têm um problema severo, porque essa criança leva esse comportamento, uma irritabilidade, uma agressividade para dentro da escola. E isso, nas relações sociais, altera muito. Rapaz, ó, isso eu vou até separar, viu, Lucas, o que ela falou, porque hoje em dia, doutora, quando eu falo da importância de ter uma estrutura familiar, o pessoal acha que eu sou retrógrado, que eu sou conservador, mas é sempre bom você ter, num momento de fragilidade, em quem se apoiar, não é isso, doutora? Sim. No pai, na mãe, ter confiança no pai, na mãe, e essa estrutura familiar é importante psicologicamente. Muito, muito, porque assim, os nossos pais, eu quanto mãe, tenho que sentar com a minha filha e ter uma escuta. Aonde ela vai ter essa segurança? Ela sabe onde buscar. Ela não precisa buscar em outros caminhos. Eu vou conversar com a minha mãe, a minha proteção está lá. Se acontece algum fato que nós temos as agressividades, o número de violência social tem aumentado, então se acontece isso, eu tenho essa estrutura no qual eu vou lá e me apego, fico tranquilo e vou aprender a passar por isso de melhor maneira, porque eu preciso passar por situações, eu não vou dizer que nós não precisamos passar por angústias, por situações de ansiedade, todos nós passamos. Nos nossos processos, eu vou estudar, eu vou fazer uma prova, eu tenho ansiedade, eu vou ser avaliado, e isso traz muito. Mas se eu tenho uma família que me dá esse apoio, que senta comigo, conversa, isso melhora muito. Eu não sei se vocês percebem, Roberto, que você vai num restaurante, já que tem que você vai pagar Ô, Rona, o Serginho vai pagar lá hoje o jantar aí. Você entra no restaurante, as pessoas estão uma na frente da outra teclando. E eu tenho dito muito para as pessoas que a vida não tem replay. Nós precisamos viver essa relação muito fantástica que é o hoje. A vida é muito linda para eu perder essa relação do humano.
humano precisa ser respeitado e visto como um ser maravilhoso. Doutora, eu sei que o seu trabalho é muito mais relacionado com criança, mas a pessoa também procurar se conhecer, seja com um psicólogo, seja com um analista, também é importante, não? Se conhecer um pouquinho, porque de repente a pessoa tem aquela dor de cabeça, aquela ansiedade e não sabe como. Eu acho que uma conversa com um psicólogo, com um psicoterapeuta, acaba trazendo vantagens interessantes. Eu vou só fazer um ressalvo aqui. Eu não atendo só criança, eu atendo também adultos, mas a psicologia, o atendimento psicológico, ele tem que ser durante toda a sua vida. Se você sente uma angústia e você precisa de um acompanhamento, Jung diz uma frase que eu acho fantástica que... Jung. Uhum. Ele é bem, logo após o Freud, foi descendente, estudou, eles participaram junto. Mas Jung diz assim, que quando nós olhamos para dentro de nós, porque quando nós olhamos em volta, nós sonhamos, mas quando nós olhamos para nós, nós realizamos. É isso aí, você quer realizar, você tem que conhecer a si mesmo. E aí eu vou até usar os católicos, evangélicos, as pessoas que leem a Bíblia, que eu acho um livro maravilhoso, diz assim, olha, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Esse amar ao próximo como a ti mesmo requer o quê? Que eu tenha um amor próprio. Então, esse amor próprio, até para que eu consiga ter essa relação com o próximo, tendo esse próximo, de fato, como aliado e não como geralmente né? Estou na luta, na briga por alguma coisa. Eu conhecendo a mim, eu vou realizar. Eu vou, de fato, ter um olhar diferenciado para mim. O Sebastião Arruda nos acompanhando lá da cidade de Jundiaí. Opa! Não, não é. Ó, mas ele conhece Tirapina também. Também conhece. Ó, Sebastião Arruda gosta de um vinho, Serginho, coisa. Toda vez que eu vou para Jundiaí, ele sempre quer me levar lá pro como é que chama? As adegas, Não, tem outro nome, vinícola. Vinícola, coisa finíssima lá em Jundiaí. Abraço para o Sebastião Arruda e para a esposa que está nos acompanhando. Valber está mandando beijos, Valder Mendes está mandando beijos para a doutora. Obrigada. Roberto, parabéns por levar alguém dessa envergadura no seu programa. Valber está acompanhando Obrigada. a gente. Muito interessante da Val aí, você quer passar para a doutora? Peraí, Felipe Rabelo nos acompanhando. Fala daí, Serginho. Não, seria melhor você puxar daí. É que eu não achei aqui ainda. Então, enquanto eu não achei... Doutora, a Val Calixto, ela gostaria de saber, né, senhora, se os professores estão preparados para lidar com essas crianças hiperativas e se a hiperatividade não compromete o desenvolvimento dessas crianças. A hiperatividade, com certeza, compromete o desenvolvimento dessas crianças. Isso não tem. Essas crianças necessariamente precisam de ajuda. Quanto aos professores, nós precisamos investimento nesses professores. Eles precisam ter estrutura para isso acontecer. Muita dificuldade, muitos professores não conseguem lidar, e até emocionalmente, porque eu não sei lidar com essas crianças hiperativas, como é que eu vou auxiliá-los? E aí, muitos professores adoecendo por conta do problema que eu não sei lidar com isso. Então, uma criança com síndromes graves, uma criança com autismo, esse autismo que não é só autismo com agressividade, pode trazer um problema dentro da sala de aula que os professores não estão preparados para atendê-los. E uma outra coisa, uma criança com um toque, uma criança com uma agressividade maior com outras síndromes, obviamente os professores, são professores que muitas vezes são agredidos dentro da sala de aula e eles necessitam
de apoio, tanto psicológico quanto orientação para esse atendimento, esse acompanhamento. Existem também autismo, existem vários níveis, né, doutora? Às vezes os pais não conseguem nem detectar o que está num... A criança tem um certo tipo de autismo que é um pouco mais leve, mas que necessita de atendimento também, não? O autismo tem que ser atendido, existem projetos fantásticos, eu estou montando um projeto para nós atendermos e quando estiver mais próximo, obviamente nós queremos vir e contar, né, para atender, porque existem projetos muito lindos em relação ao autismo. Aqui em Guarulhos nós temos algumas entidades, tais como o CIAG, né, que a Alessandra faz de maneira tão preciosa, com carinho tão grande. E o autismo precisa ser tratado, o autismo ele tem condições de ser tratado com psicólogo, com o psicopedagogo, com fono, com TO, todas essas áreas são pessoas, é uma equipe multidisciplinar, família envolvida e aí o tratamento é de fato eficaz. Existe metodologia própria para o autismo e, obviamente, esse autismo não importa o grau, né? Leve, moderado, se é uma criança típica ou atípica, ela pode ser tratada. Eu convido os pais a buscarem ajuda. A doutora Alexandre Cadeu Bernardes nos acompanhando, o Beto Olímpio, o Lu Benson, da Feirante aí, o grande líder dos feirantes aí, nos acompanhando. Doutora, me parece que existem algumas pessoas famosas que dizem que têm autismo. Me falaram que o Messi tem uma espécie de autismo um pouco mais leve e talvez por isso seja um dos talentos, por ele ser concentrado em jogar bola, o autismo até é uma qualidade para ele e não algo que o prejudicou. Porque se você fala autismo, dá a impressão que a criança tem um problema. Não é bem assim, né, doutora? O autismo, ele tem a maior dificuldade no relacionamento social. Uhum. Então, quando você trata, ele melhora muito, né? Se o Messi, como as pessoas têm dito, como ele é autista, ele de fato, a concentração dele, ele obviamente tem esse talento fantástico no futebol. O autista tratado, ele tem relacionamentos, talvez ele não consiga dar aqueles abraços que nós conseguimos, o contato físico, mas ele consegue concentrar-se, consegue se relacionar, tem bom relacionamento com as pessoas. Eu trato algumas crianças autistas e eu ganho o beijo delas. Eu fico toda feliz porque isso é um ganho fabuloso, né? Muito bem, então conversamos aqui com a doutora Valdelice Santana. Doutora, boa noite. Você é muito inteligente, parabéns. Essa profissão obrigada. É muito especial. Tem uma pergunta aqui que eu achei. Deixa eu só. Meire Teodoro, Felipe Rabelo, o Alexandre nos acompanhando, o Valber, eu já assinalei aqui. Tem uma pergunta aqui do Leandro Oliveira. Boa noite, Roberto. Boa noite, doutora. Eu gostaria de saber qual é o grau de importância de ambientes alegres, felizes, para o desenvolvimento neurológico. É fato que a alegria pode curar doenças? A alegria o amor a si mesmo, o amor à vida traz alegria. E, obviamente, com alegria, você tem mais disposição, você tem uma vida mais saudável, né? Você vai buscar alegria. É importante ressaltar que o que você faz com alegria, os resultados são melhores. Então, quando você tem um ambiente familiar com alegria, quando você chega num ambiente que você expressa essa alegria, obviamente o ambiente fica diferente, né? Então, a alegria pode te ajudar, inclusive, a enfrentar problemas. Existem doenças que é necessário medicação. Você pode estar alegre, mas necessita da medicação. Diabetes precisa da medicação. São necessidades
Eu não posso deixar de tomar. Eu tenho uma ansiedade muito grave, eu sinto, em alguns casos precisam da medicação, mas a alegria, ela muda muito ambientes e vidas. Eu acho que quando você sorri, parece que melhora, né? Melhora, tudo muda, né? Quando você está com o ambiente carregado, é terrível, né? É verdade. De Jack Sandro nos acompanhando. Obrigado, pessoal que está nos acompanhando aqui. Estamos com a doutora, todo mundo gostando muito aqui. Obrigada. O Beto, o engenheiro Eduardo Henrique Martins, boa noite. Dando boa noite para nós. O Ralf Moura, Vanterli Fialho Vermelho também nos acompanhando. O Emerson da Carlimp. O meu amigo Fabrício de Souza Silva também aqui. Opa, obrigado. A Priscila Fornés, ela é psicóloga também, não é isso? Está terminando psicologia, não é isso? Isso, está nos acompanhando aqui a colega aqui da doutora, Priscila Fornés nos acompanhando, Marco Antônio Oliveira Júnior, Ana Duarte, Celso Santos, boa noite, Roberto, boa noite, Rosimeire, um abraço a todos do Celso, muito bem, obrigado. Olha, a gente vai continuar com a doutora aqui, a gente vai para um rápido intervalo. Tem inclusive aí você sabia, não é isso? Nós temos uma matéria também aí que é do SESI e já voltamos aqui com a doutora, rapidinho. A Rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras, com produtos e serviços de excelente qualidade. Venha conhecer uma das nossas unidades. Rede X Supermercado. É mais barato, todo mundo sabe. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento. Solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Informações pela Central de Atendimento 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Serviços e informações Guarupaz. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Planejado, o sindicato está investindo na qualificação dos seus filiados, com cursos de inglês e espanhol totalmente gratuitos a partir de março de 2018. Sindicargas de Guarulhos, telefone 2441-4974, presidente Irapuan Siqueira. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias.
Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Olá, empresário e microempreendedor. Aqui quem está falando é o Bruno Fonseca, um dos fundadores da VML. O nosso painel está localizado no centro da Vila Galvão, na Avenida 7 de Setembro. Ele é composto por 6 módulos de 96 por 96, dando uma medida exata de 2,88 por 1,92. Ele é um painel de alta definição, modelo P10. Você vai ter a sua imagem perfeita, a sua marca vista para todos. Estamos localizados na rua Francisco Pereira, número 23. Venha nos visitar, tomar um café com a gente. Temos bom negócio para você. Em compromisso com o seu associado, o Sindicargas de Guarulhos mantém uma estrutura cada vez mais voltada para o bem-estar do trabalhador. Visite a nossa sede na rua José Lourenço Neves, número 346, no Bom Clima, e seja também um associado do Sindicargas. Presidente Irapuan Siqueira. Compras, diversão e conveniências. Tudo isso próximo a você. O Shopping Bom Sucesso traz um mix de grandes marcas e uma excelente estrutura de serviços e alimentação. Shopping Bom Sucesso. Bom porque é pertinho, sucesso porque é prático. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Voto nulo ou voto em branco? Você sabe qual é a diferença entre os dois? O voto em branco é aquele que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Antes do aparecimento da urna eletrônica, para votar em branco, bastava não assinalar a cédula de votação, deixando-a em branco. Hoje em dia, para votar em branco, é necessário que o eleitor pressione a tecla branco na urna e em seguida a tecla confirma. Já o voto nulo, o TSE considera aquele que o eleitor manifesta sua vontade de anular o voto. Para votar nulo, o eleitor precisa digitar o número de um candidato inexistente, como por exemplo 00, e depois a tecla confirma. Antigamente, como o voto branco era considerado válido, isto é, contabilizado e dado para o candidato vencedor, ele era tido como um voto de conformismo, enquanto o voto nulo, considerado inválido pela Justiça Eleitoral, era tido como um voto de protesto contra os candidatos ou contra uma classe política em geral. Atualmente, vigora no pleito eleitoral o princípio da maioria absoluta de votos, conforme a Constituição Federal e a Lei das Eleições. Este princípio considera apenas os votos válidos, que são os votos nominais ou os de legenda, para os cálculos eleitorais, desconsiderando os votos brancos e os votos nulos. E você sabe o que precisa para ser um presidente da República? No próximo vídeo aqui do Fique Sabendo, a gente te conta. Seja muito bem-vindo à edição compacta do Direto da Redação com algumas das principais notícias desta quarta-feira, dia 8 de agosto de 2018. De acordo com o blog do jornalista Fausto Macedo, do jornal Estado de São Paulo, a Prefeitura de Guarulhos foi proibida de fazer novas contratações emergenciais para a gestão do aterro municipal a partir do dia 1º de janeiro de 2019, após a Justiça aceitar uma denúncia por suposta violação dos princípios administrativos. A atual gestora é a empresa Proativa Meio Ambiente Brasil Limitada, que administra também o aterro sanitário CDR Pedreiras, em São Paulo. De acordo com a decisão do juiz Rodrigo Tellini, da primeira vara do Fórum aqui de Guarulhos, a quinta contratação da gestão do prefeito Guti em regime emergencial, ou seja, com dispensa de licitação, configura, abre aspas, decídia e falta de interesse político para, de fato, promover o competente processo licitatório, meio legal e hábil para tanto.
Mais informações sobre isso você acompanha na segunda edição do nosso Direto da Redação. No próximo domingo, a partir das 8h30, acontece a segunda edição do Pedala Guarulhos no Piscinão, no Vila Galvão. Uma iniciativa das Secretarias de Transporte, Trânsito, Meio Ambiente, Saúde, Governo, além da CECEL, para a promoção de passeios ciclísticos em diversos bairros aqui de Guarulhos. O percurso terá como largada o Piscinão, indo até o Zoológico Municipal, passando pelo Lago dos Patos, voltando ao ponto inicial. Para participar do passeio ciclístico, o munícipe deve enviar o seu RG para o endereço de e-mail guarulhosdivisãodeeventos@gmail.com. A participação é gratuita e aberta ao público. Cada participante deverá levar uma bicicleta e os equipamentos de segurança. O Serviço Social da Indústria, o SESI, anunciou na última terça-feira a ampliação de 25% da sua capacidade de atendimento educacional para crianças e jovens com idade entre 6 e 17 anos na sua unidade no Jardim Adriana a partir do próximo ano. Assim, o SESI passará a atender 1.536 alunos a partir de 2019. Mais informações sobre isso também você acompanha na segunda edição do nosso Direto da Redação. Chegamos ao fim dessa edição compacta do Direto da Redação. Já te convidando então para assistir e acompanhar mais notícias sobre isso que nós falamos aqui na nossa segunda edição, sempre a partir das 16 horas no Facebook aqui do programa Tribuna Livre de segunda a sexta-feira. Até mais! Fui tossir logo agora que voltamos. Olha que coisa, ficamos todo... Olha, muito legal, o pessoal gostando muito. Perdão, gente, olha, fiquei meia hora aqui fora. E agora conversando muito com a doutora Rosimeire aqui, ó, fantástico, pessoal, gostando muito. Quero agradecer a todos e agradecer também a doutora, que acabou ficando aqui até o final do nosso programa. Olha, o Sérgio sumiu. O Jorge Carone nos acompanhando aqui. Josilene, sou muito ansiosa. O que posso fazer? A Josilene Torres. Ela está pedindo até uma consulta aqui. Sou muito ansiosa. O que posso fazer para controlar, doutora? Buscar ajuda, ir para um psicólogo mesmo, fazer terapia. Atividade física. Música, uma atividade que te relaxa. Ela disse música. Ah, música. Não. Música. Não essas coisas que a gente tem ouvido. Música de fato, né? Se você gosta de música, uma atividade, uma arte que você gosta de fazer, alguma coisa que saia da sua rotina. Aquele momento, aquele momento que você tem para você, que é seu com você. Isso é muito importante. Mas a terapia é muito importante. Vá buscar ajuda. Camila Souza, lá do Sindicato dos Servidores, nos acompanhando. Vanderly de Macedo. A criança autista tem direito a algum auxílio financeiro do governo para a família? Isso está vinculado à renda familiar, doutora? Vanderly de Macedo. Vanderly, o autista tem direito, você tem que buscar esse auxílio. Não acredito que tenha nenhum vínculo com a renda familiar. Você tem direito, eu tenho amigos que têm filhos autistas que têm. Você tem que buscar isso, porque o seu filho precisa ser tratado. Não é um tratamento barato, não é um tratamento simples, porque a equipe, ele precisa, como eu disse, de vários profissionais e isso encarece o tratamento. E o autista tem direito a isso, sim. Autismo é uma coisa genética, né, doutora? Isso não está ligado à renda familiar, a nível socioeconômico, não, né? Não. O autismo tem também crescido o número de autistas
na população, tem crescido muito. Eu acho que nós poderíamos até, num momento, até falarmos especificamente de autismo, porque vale a pena, o número tem crescido e as demandas têm aumentado em relação ao autismo. No CID do próximo ano vai sair algumas alterações de classificação, mas o autismo continua sendo autismo e precisa ser tratado. Ele pode aparecer em qualquer família. Perfeito. Agradecer aqui o Antônio Fernandes Lira, dando boa noite, programa de grande audiência de utilidade ao guarulhense. Eu concordo. O Sebastião dando um alô para nós, o Eduardo, o Emerson também. Estava conversando com a doutora aqui nos bastidores, o quanto ela disse uma coisa importante e a gente não percebe. Às vezes você vai numa palestra de autoajuda e aí a pessoa, você fica olhando e fala assim, nossa, é isso mesmo. Só que aquilo que ela falou, o palestrante, você já sabia. E, no entanto, precisou de uma outra pessoa te falar aquilo que você já sabia e você vai sair de lá contente. Por que acontece isso, doutora? Porque você precisa dessa escuta. E quando você tem a escuta, você revê alguns aspectos seus, você revê comportamentos. Então, quando você olha para você para essa escuta, aí você começa a falar, olha, não é verdade, eu preciso fazer isso. Mas você vê, há um tempo, eu escuto, processo e aí eu começo a agir. Lembra do olhar para si mesmo? É esse momento. Eu olho para mim e aí eu começo a funcionar. Que bacana. Flávio Chopin, doutor Flávio Chopin nos acompanhando, Marquinhos Mandu, o nosso querido secretário de Assuntos Jurídicos. Não, errou. Ayrton Trevisan, o Panóquia saiu do jurídico e foi lá para a educação. O Carone também nos acompanhando aqui. Bom, doutora, então vamos retomar no final do programa aqui a importância dos pais ficarem atentos às crianças, dos pais terem aquela atenção de ter o tempo para si e também para a criança, porque o crescimento da criança necessita, segundo o que a senhora disse aqui, daquela atenção, aqueles minutos com os filhos, não é isso, doutora? Sim, o que eu sugiro para as famílias é que tenham um tempo para si. Eu brinco que a gente tem que ter TPM, tempo para mim, né? Eu preciso disso. E as famílias precisam ter o tempo da família, né? Então, precisa ter o tempo de sentar. Tão gostoso jantar com a família, né? Tão gostoso passar um tempo brincando, muitas vezes até lembrando de coisas que já aconteceram, fazer uma retomada de algumas coisas, se perdoar por alguns aspectos. O perdão, ele é curador, né? O perdão nos traz liberdade. Então, quando eu tenho um conflito familiar e eu resolvo perdoar, obviamente que isso vai trazer um resultado, eu vou me sentir leve, livre, e aí eu posso continuar, e os meus relacionamentos melhoram muito. Ter um tempo com o filho de conversar, como foi seu dia, o que aconteceu na escola, ter um tempo onde você tenha esse envolvimento com essa criança, com esse filho adolescente, e até com esse filho que for adulto, né? As tomadas de decisões. Muitas vezes nós precisamos tanto ajuda, né? Na juventude de tomada de decisões, por que não pedir o auxílio dos pais? Adorei ela, Serginho. Eu também. Adorei a doutora. Viu, Lucas? Eu acho que eu vou trazer ela de novo aqui. O que você acha, Lucas? Bacana. Obrigada. Olha, um ensinamento fantástico aqui. Doutora, de coração, muito obrigado. Obrigada. Por favor, deixe o seu contato para quem quiser falar com a doutora. Como é que se faz? Então, meu consultório fica na Avenida Salgado Filho, 252, no 10º andar, sala 1006. Repete. Então, Avenida Salgado Filho, 252, 10º andar, sala 1006. Então, você quiser. Telefone?
telefone não lembrou. Eu não lembro. Não, tudo bem. Então, Depois eu posso até mandar. por favor. Mas no Guarulhos Office Tower vocês podem me achar e obviamente agora com o programa vocês vão me achar também. Se Deus quiser. Né? E eu gostaria assim de agradecer vocês por terem me dado essa oportunidade e agradeço a todos que estiveram compartilhando conosco esse momento. Foi muito gostoso e estou à disposição, se precisar. Como você gasta dinheiro dando um brilho no seu carro, uma limpeza na casa, uma pintura nova para o seu apartamento, lembre também que você também precisa de uma pintura nova, de uma limpeza geral, de uma desaceleração. Não é só no boteco tomando cerveja, mas também procurando um profissional até para se conhecer melhor. Certo, doutora? Muito bem, é bem por isso. Até porque se perde muito tempo, né? É verdade, e a vida é uma só. Exatamente. E não tem replay, como diz a doutora. Amanhã, das 13h30 às 14h30, tem reprise. Avisa para todo mundo aqui, tem reprise. Legal. Se você estiver nos assistindo no YouTube, você se inscreva aí, dá o sinalzinho de joinha aí, você pega o sinalzinho, você clica na sineta. Na sineta, no sininho. E aí, toda vez que nós postarmos um vídeo novo, você vai... Olha que coisa bacana, hein? Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Olá, meu irmão, minha irmã, vamos meditar a palavra de Deus deste dia, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximou-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos? A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhes disse: Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mulher, grande é a sua fé, seja feito como tu queres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E neste momento, vamos abençoar a água, abençoar você, abençoar a sua família, para que você tome com fé e devoção, recebendo a cura e a libertação. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração, que chegue até vós o meu clamor. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, pelo vosso santíssimo nome, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, lançai a vossa bênção sobre esta água, sobre todos que dela tomarem com fé e devoção. E onde for aspergida, afugente toda a fúria do inimigo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tome com fé esta água, na certeza da tua cura e da tua libertação. Desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossas casas, sobre o vosso trabalho, a bênção, a saúde, a proteção e a paz. De Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A batalha é grande, mas a vitória é certa.